RJ, o podcast mais improvisado do mercado, está começando mais um episódio. Isso mesmo. Eu moro onde vocês passam férias. Estou falando aqui direto de Natal, dos estúdios da Apetros, e recebendo hoje meu professor, presidente do CRA, grande consultor, autor, escritor, professor, treinador, palestrante. Cara, se eu for falar aqui, pronto, acabou o episódio, só falando o currículo do grande Flávio Emílio. Flávio que é consenso, viu? Toda vez que eu encontro alguém da Uni e a gente fala sobre os professores que a gente fala, né? Sobre, é consenso ter você como um dos grandes nomes ali que passaram pela Uni. Além disso, ainda consultor organizacional, mentor de carreiras também, mestre em administração, não podia ser menos, administrador, grande Flávio Emílio Monteiro Cavalcante. Flávio, seja bem-vindo ao Sextou com RJ, podcast improvisado. Você viu que aqui não tem pergunta acertada, não tem roteiro, aqui a gente vai... E eu prefiro assim, tá? Tudo bom, Roberto? Um alô para sua audiência. E vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de gestão, vamos falar de mercado, de conselho. E eu gosto exatamente assim, amigo. Zero planejamento. Vamos falar aqui de assuntos que você quiser falar. Você botou aí uma responsabilidade enorme para mim. Então bora conversar, né? Vamos. Bom, primeiro não poderia deixar de falar do CRA, do Conselho Regional de Administração, que tem feito um excelente trabalho. É claro que os desafios ainda são grandes, porque a gente está num país chamado Brasil, né? Mas eu percebi, eu estou no conselho há 10 anos, né? 10 anos registrado como administrador e poucas, inclusive antes de você assumir, era o último ano que eu disse, olha, esse ano eu vou... Aí você se candidatou a presidente do CRA e tal, pedi um voto de confiança, eu dei esse voto de confiança e... depois você falou que não estava pensando em se reeleger. Eu falei, então, agora que eu... Aí você foi lá e tal. Mas esse não é o exemplo que eu quero dar, não, porque eu acho que todo administrador tem que estar registrado, eu acho que todo administrador tem que estar junto ali e participando também. Mas você trouxe uma cara nova, você trouxe o CRA de forma mais ampla para a sociedade, seja através de participação de programas jornalísticos, jornais, programas de TV, redes sociais. Não que o seu antecessor não fizesse isso, né? Mas talvez pelo fato de eu ter notado mais quando você entrou, uma personalidade conhecida aqui no Rio Grande do Norte. Mas eu queria que você falasse um pouco como é que foi a eleição esse ano, como é que foram as coisas. Eu vou confessar a você, eu peguei a senha de votação no dia. Na verdade, acho que eu votei pelo Gov, é permitido, Sim. né? Pronto, eu votei pelo Gov. Mas quando chegou o dia, é hoje, você passa a semana toda recebendo lá as mensagens, ó a votação, ó a votação. E aí, no dia foi que eu me lembrei, mas consegui fazer meu voto. Mas como é que foi a eleição? Vamos começar falando um pouco sobre isso. Eu sou registrado no Conselho desde 95. Então, ano que vem vai completar 30 anos, né? 30 anos. E assim, eu sempre fui registrado, profissional registrado, e nem era obrigado a me registrar, porque eu era professor universitário, foi na sala de aula que a gente se conheceu. E sempre que me chamavam, até porque o fato de ser professor, você fica muito conhecido, e quando você é muito conhecido, você puxa voto, né? Então a ideia da turma que articulava politicamente era essa. E eu sempre dizia não. Até que um dia, na pandemia, e aí lembra aí, né, os lockdowns e tal, a gente só saía para mercado e para farmácia. E um amigo meu, administrador também, falou assim, e aí, cara, vamos se candidatar? Vai ter uma eleição, isso em 2020. Vai ter uma eleição. E aí eu falei para ele, vamos. E ele falou, como assim, vamos? Eu falei, vamos, você não tá chamando? Eu falei, pô, mas você nunca aceita. Eu falei, não, tô aceitando, amigo. Vamos lá. E aí aceitei, entramos numa campanha, na época a temperatura subiu na campanha, foi um negócio bem acirrado, tudo virtual, né? Ninguém visitava ninguém. E a gente saiu vitorioso. Nós saímos vitoriosos, só que lá se candidata para conselheiro, não se candidata para presidente. É diferente de outros conselhos. São quantos conselheiros? São 9. 9. 9 titulares, 9 suplentes.
Na época eu até falei assim, me coloca aí como suplente, não tem problema, vá, eu libero meu nome. E aí não só fui colocado como titular, como depois, dentro do plenário, indicaram o meu nome para presidente. E tem algumas coisas na vida, sabe, que a gente não pode ficar pensando muito, não. Simplesmente meta a cara e vá. E aí eu falei, olha, eu não procurei isso, eu não tenho isso como objetivo da minha vida, mas se me convidaram para me candidatar, a gente ganhou, e me chamaram para ser presidente, quer saber? Eu topo. E aí aquela história, se gostar, gostou, se não gostar, foi uma experiência. E lembrando aí, nossa audiência, que o CRA é uma autarquia federal, né? Então tem toda uma carga de gestão pública. E eu venho do setor privado. Talvez, Roberto, por essa pegada de mercado, a gente tenha conseguido dar uma cara mais dinâmica para o conselho. Assim, modernizar mais, tornar o conselho mais participativo, mais interativo. Mas se você me perguntar, ou alguém que está nos acompanhando, perguntar assim, e aí, cara, você está satisfeito? A resposta é não. E vou lhe acrescentar, eu nunca vou estar satisfeito. Sempre vai ter alguma coisa para melhorar, gente. No dia que você estiver satisfeito, meu filho, você se anestesia. E aí nada mais acontece. Então o CRA avançou? Sim, avançou, é verdade. Tá satisfeito, cara? Tá feliz? Não, tô não. Tem muita coisa boa para tocar para frente, tem muito projeto legal. Ali é o olho do furacão, né? Então é um negócio que gera muita adrenalina. E como é que funciona hoje? Eu vejo que o CRA é muito atuante e eu acho que você pode nos lembrar aqui um caso em que o CRA atuou num concurso que estava pegando uma vaga que era da administração e você lembra desse caso? Roberto, esse caso que você está citando é uma amostra de uma situação recorrente, amigos, recorrente. Como é que é? Concurso público, vaga para contador. Aí exige o quê? Graduação em contabilidade. Engenheiro, etc. Advogado, etc. Vaga para procurador. Tem que ser um advogado. Nenhum de nós poderia ser procurador. Mas o que é que acontece? Na área de administração tem lá, analista administrativo. Requisito, graduação em qualquer área. Cara, não pode ser. Não tem condição. Graduação em qualquer área. Aí, o que é que acontece? O conselho tem um radar ligado, a gente fica monitorando a editagem de concurso, assim como os registrados, nossos registrados, os caras também estão olhando isso. E aí eles acionam a gente. A primeira abordagem que a gente faz é administrativa, no sentido de dialogar com quem está promovendo o concurso, seja uma prefeitura, o Estado, alguém do judiciário. Quando isso não funciona, a gente ajuiza uma ação. E, infelizmente, nem sempre a gente consegue lograr êxito, não. Muitas vezes juízes entendem que isso não é pertinente e indeferem. Mas, por exemplo, lembram, nossa audiência vai lembrar, do Enem dos concursos. Enem dos concursos. Cara, um concurso, um mega concurso nacional e tal e tal. E tinha umas aberrações dessa no Enem dos concursos, né? Gente com vagas administrativas querendo graduação em qualquer área. Acionaram a gente. E o detalhe que a gente não sabia, é que o Enem dos concursos, a jurisdição é Brasília, não é o RN. Então, teria que ser os nossos amigos do CRA-DF. Não é o CFA, não é o federal, não. É o CRA de Brasília. Federal. E aí os caras foram para lá, mas aí é o seguinte, é uma batalha, um esforço assim, hercúleo, né? É um mega concurso nacional, muitas vagas e tal. Então, a gente precisa contar, inclusive, com a boa vontade da justiça. Em várias outras lutas, a gente tem uma frente parlamentar em Brasília, porque algumas coisas não são resolvidas na justiça, tem que ser no parlamento, tem que envolver lei. Então, assim, organizados nós estamos, mas não é uma batalha fácil. Não vou chegar aqui e ficar dizendo que está tudo beleza e que a gente está conseguindo tudo, mas estamos lutando. Estamos lutando, não. E eu lembrei aqui do caso de uma amiga minha que ela fez concurso para secretária executiva. Ela é formada em secretariado executivo. Tinha esse curso, não sei se ainda tem, acho que a FASEX tinha. Sim, eu não sei se ainda tem, mas é um curso de tecnólogo, inclusive. Não, que é 2 anos e... Isso, é uma graduação de curta duração. É superior, beleza, tudo curso superior, mas é chamado de curso de tecnólogo. E ela fez para, acho que foi o FERSA.
Ela fez o concurso para a UFESA e uma coisa que é muito rara acontecer, empatou. E o primeiro critério de desempate nos concursos públicos é idade. E a outra pessoa tinha uma idade superior, bem superior. Só que ela disse, não, mas a outra pessoa era tipo alguma coisa assim, formada em geografia, graduação em geografia. Ela falou, não, mas a vaga é para secretária executiva. Eu sou secretária executiva, por que não? Ela foi, entrou com uma ação e ganhou na justiça. Porque a lógica, às vezes você precisa ter uma lógica. Falou, pô, então tem que tomar muito cuidado com esse negócio de qualquer curso. Como qualquer curso? Inclusive, um nível de desconhecimento do que é a profissão do administrador. Então, assim, aquele entendimento, me desculpem a expressão, burro, de dizer assim, qualquer um pode administrar. Vai tentar fazer isso. As pessoas não dominam as ferramentas da área de administração, não. Elas tentam gerenciar algum projeto. Mas o detalhe é que você tem que ter formação, cara. Eu até posso concordar que qualquer um pode empreender. Empreender não necessariamente quer dizer administrar. Tem gente que tem aquele tino para negócio que acontece, mas é incrível. Por isso que eu deixo o recado aqui para todo mundo que estuda administração, para você que estudou, cara, vocês têm que reforçar a fila do CRA. Tem que, poxa, quanto mais recursos entrar, mais poder o CRA, o CFA vai ter de lutar pela administração. E já gravei podcast com outras pessoas de outras associações, outras não, né, de associações e sindicatos. Os caras disseram, olha, a gente tem que peregrinar, fazer uma peregrinação com os deputados. Isso custa dinheiro, isso custa tempo. Né? Uma vez você estava me falando do salário do presidente do CRA. Qual é o salário do presidente? O salário do presidente do CRA é muito interessante, vai causar um impacto aqui. Cuidado aí, senta aí que é para não cair. Gente, se você estiver dormindo, acorde aí. Se você estiver em pé, senta aí, tá? Quanto ganha o presidente do CRA? CRA e qualquer conselho são cargos honoríficos, meus caros. Portanto, é voluntário, viu? Agora vocês têm certeza que eu não bato bem da cabeça, né? Ou seja, zero reais. Ponto interessante que eu queria fazer um destaque, porque eu concordo inteiramente com você. Gente, ninguém é dono do empreendedorismo, não. Então, você está me vendo aqui, administrador, o Roberto também é aqui. Ninguém é dono do empreendedorismo. Eu, inclusive, defendo a tese, que muita gente defende, de que em qualquer profissão você pode empreender. Eu posso ter um fisioterapeuta empreendedor e tem um monte. Eu posso ter alguém da área de letras, de física, de qualquer área, meu caro. Você pode empreender. Ninguém é dono do empreendedorismo, não. Nosso país respira empreendedorismo. Perfeito. Isso é maravilhoso. O detalhe é que muitos empreendedores, e a gente tem que dar o crédito para eles, quando os caras têm um negócio que está encorpando, que está escalando, ele vai perceber o seguinte, eu preciso me cercar de gente boa, gente inteligente, gente capacitada. Só cresce assim. Só cresce assim e para trabalhar para mim. E nesse pacote, aí entra o profissional de administração, para cuidar da área financeira dele, que esse cara não manja de finanças, para cuidar da área de logística, para fazer um marketing mais elaborado, uma coisa mais profissa. Aí entra o administrador. Para fazer o ESG, que é o que está muito falando hoje em dia, sim. né? O environment, social e governance. Isso. Ou seja, meio ambiente, social e governança. Cara, quando a gente fala, então, de gestão, né? Você é Então, professor, há quanto tempo? Olha só, eu comecei a ser professor, se você me der 30 segundos eu te explico aqui como é que eu comecei a ser professor. É a coisa mais inusitada. Eu tinha 21 anos. Hoje eu tenho 52. Então, faz bastante tempo. Eu era estudante de graduação e eu tinha ido apresentar meu TCC. Na época tinha, hoje nem tem mais, cara. Hoje não tem mais TCC, é uma loucura isso, uma tristeza. Se eu fosse emotivo, eu ia chorar agora aqui. E eu fui apresentar meu TCC, amigos. E eu apresentei de manhã, dei meu recado, uma banca examinadora, tudo belezinha. Consegui ser aprovado. E naquela ocasião, uma professora da banca, não era nem minha orientadora, era membro da banca, falou assim, Flávio, eu estou aqui com um pedido de uma pessoa para ministrar um curso. Falei, mas curso de quê, professora? Ela falou, não sei direito não.
mas eu vou indicar você. Eu falei, tá bom. E aí ele disse assim, vá na faculdade tal, que sua audiência daqui de Natal vai saber, que é a Unifacex, né? Na época era Facex. E falou, vá lá hoje à noite. Eu falei, tá bom. Aí fui lá, né? Oi, boa noite, meu nome é Flávio Emílio. Ah, tá, vá ali naquela sala. E aí eu sentei lá e disseram, opa, Flávio, é uma disciplina, viu? Eu falei, hã? Não é curso. É uma disciplina? Mas como assim uma disciplina? É uma disciplina. E eu falei, mas eu sou aluno, né? Eu sou aluno, eu apresentei meu TCC hoje de manhã. Aí ela falou, mas você foi indicado para ser professor daqui. E eu falei, mas disciplina de quê? Turismo. Falei, desculpa, minha graduação não é em turismo. Não, não se preocupe não, é uma disciplina de gestão no turismo. Chamava Planejamento e Organização do Turismo. E aí, de novo, aquele topa ou não topa, né? Igual o CRA. E aí, meu caro, topa ou não topa? Caramba. E aí você respira fundo e diz assim, eu vou. Sério mesmo, vai. Abriram uma gaveta, tá aqui o plano de ensino, tá muito ruim a disciplina, melhore isso tudo, traga sua carteira de trabalho que daqui a 15 dias você começa. E quando eu desci as escadas, falei, cara, hoje de manhã eu era aluno, estava defendendo meu TCC. Agora à noite, cheguei em casa, pai, mãe, eu era solteiro, né? Pai, mãe, eu virei professor agora. Mas como assim? Virei professor. É mais ou menos o Alto da Compadecida. Só sei que foi assim, né? Só sei que foi assim. E, cara, isso faz muito tempo e a sala de aula para mim é terapêutico, viu, Roberto? É terapêutico. Cara, zero estresse, zero estresse. É o melhor lugar do mundo. Só não remunera bem, né, pô? Mas é zero estresse, é terapêutico, maravilhoso. Você sabe, minha primeira graduação foi História. Eu desisti de História porque quando eu fui dar aula, eu falei, não dá para viver. Sempre trabalhei na área comercial, na área de vendas, acabou indo para esse campo. E aí você entrou no mundo universitário e de onde é que surgiu a consultoria, né? Boa. Onde é que surgiu essa... Cara, eu adoro contar essa história. Depois que eu terminei o mestrado em administração, e inclusive uma coisa muito bacana, quem indicou o mestrado para mim foi meu próprio pai. Meu próprio pai. Que eu tenho assim, é óbvio demais, eu tenho um carinho incrível. Minha primeira faculdade foi trabalhar com ele. Meu pai tinha uma loja de material de construção. Eu nasci dentro do comércio, a barriga encostada no balcão. E aí meu pai, do alto da sua sabedoria, falou assim, amigo, tem um mestrado aqui em Natal na sua área, né? Falei, sério? Nem sabia. Falei, vá lá, né? Vá lá, concorra ao mestrado. Aí eu pedi demissão da Facex. Fui fazer o mestrado, tal, deu tudo certo. Quando eu terminei, estava tendo um grande impacto aqui em Natal, chamado Universidade Potiguar. Era um negócio incrível, isso era o quê? 97. Eu falei, cara, tem uma universidade grande aí surgindo e eu vou mandar meu currículo para lá. E aí eu entrei na UNP, nesse ano que eu terminei o mestrado. E aí fiquei dando aula na UNP e tal, tudo beleza. A UNP naquela época era assim, uma coisa maravilhosa. Gigantesco. Foram os anos dourados e tal. O mercado ainda era Paulo de Paula, né? Sim. Trabalhei diretamente com Paulo. Caramba, e tal. Gigante. Uma figura maravilhosa. E nesta época, era mais ou menos o que? 99, 2000, a UNP contratou uma consultoria bem famosa do Rio de Janeiro. E aí esses caras vinham para Natal 3 dias por mês e eles precisavam de um apoio local. Um apoio local para tocar os projetos enquanto eles voltavam, né? E aí disseram, vamos arranjar um professor aí para tocar os projetos. E aí indicaram meu nome, né? Eu falei, olha, mas eu sou professor, não faço consultoria. Não se preocupa não, meu filho, fica tranquilo aí. Eles vão orientar aí. Que os caras vão passar todos os segredos para você. E aí eu falei, então tá bom. E aí eles sentaram, ó, amigo, vem aqui, ó, é assim que a banda toca, tal. Esse projeto deles durou uns 2 anos e eu era apoio operacional deles. Quando o projeto terminou, aí eu falei, bom, tá na hora de abrir meu CNPJ, né? Porque as manhas eu já peguei. Caramba. E aí eu comecei a fazer consultoria, gente, no ano 2000, já se passaram aí... Virada do quase século. 25 anos, E aí eu falei, bom, já aprendi aqui umas coisas, não sei de tudo, mas o que eu tenho aqui já dá para tocar uns projetos. Na verdade, a gente nunca sabe de tudo mesmo. Absolutamente. Né? Não sabe, uma ilusão, não sabe, o cara não achar que... sabe. E aí, assim, meti a cara, aquela coisa sozinho, já tive sócios.
Aprendi como é que se trabalha com sócios. Sou amigo dos dois, mas os sócios, cada um pegou seu caminho, eu voltei a ficar sozinho de novo. Mas tem um monte de história para contar nessa área. Mas olha, Flávio, eu vou te dizer uma coisa. O norte-americano, ele valoriza demais a consultoria, o serviço, a opinião. Então, na escala do cidadão ou do consumidor americano, produto está aqui, ó, serviço aqui. O serviço é muito caro lá. Mas é porque eu participei de um debate, só para você ter uma ideia, onde estava se discutindo a questão do TIP, da gorjeta. E as pessoas diziam, olha, é ofensivo não dar. Não é pelo valor. Mas é que, pô, eu estou ali para lhe servir. Então, eles olham de um jeito diferente. Aqui não, aqui a gente... Eu vejo muito, vi recentemente num podcast, um apresentador, não vou citar o nome, falar, todo gaboso, comprei uma casa por 6 milhões e tudo e tal, e tinha que pintar a casa. E quando eu fui pintar a casa, a sala, que é pé direito alto, falando todo feliz, o cara quis me cobrar 10 mil reais para pintar. Eu falei, não, eu vou pintar. Não tem problema nenhum, porque existe um movimento nos Estados Unidos chamado do yourself. Então, faça você mesmo, né? Se você pinta seu cabelo, você tal. Mas, porque o pichinchar é você querer colocar preço no conhecimento, no trabalho, naquilo que a pessoa faz. O que é bem absurdo, né? O que eu tenho visto no mercado de consultoria é uma gradual mudança de mentalidade em quem contrata. E imagino até que o próprio Sebrae tenha colaborado para desmistificar algumas coisas em relação à consultoria. Que uma geração mais antiga dizia assim, consultoria é caro, só empresa grande pode. Isso não é verdade. Ou então, eu não preciso de ninguém de fora para dizer o que eu tenho que fazer. Quem melhor conhece o meu negócio sou eu mesmo. Tudo bem, essa é uma meia-verdade. Você conhece bem o seu negócio porque você está nele, foi fundador, etc. Mas muitas vezes uma visão de fora especializada, ela é extremamente bem-vinda. E as consultorias, ao longo do tempo, elas foram quebrando esses estigmas. Não existe só consultoria caríssima, absurda, inalcançável. A micro e pequena empresa pode fazer. Sem dúvida que pode. Deve, né? E deve fazer, é saudável, né? Então, eu entendo que aquela época de maior rejeição, resistência e tal, já passou. Aí a gente já tem uma virada de chave. Tem gente que acha maravilhoso estar cercado de consultores. Eu conheço gente que tem assim, que consultou em 3, 4 áreas. Tudo ali, orientando. Ali, e assim, todo mundo integrado, ninguém está competindo com ninguém, até porque cada um é numa área diferente, a gente se comunica até. E é uma época, assim, bem promissora. E quando a economia se aquece ou se reaquece, esse mercado de consultoria segue junto. Segue junto. É tão necessário nos momentos difíceis, né? E importantíssimo nos momentos bons, né? Sim, porque você tem que estar sempre preparado. Hoje as mudanças estão muito grandes, né? Você é autor, inclusive estava comentando, né? Seus livros completaram 10 anos, é isso? Sim. Cara, o que mudou em 10 anos? O que você pode trazer aqui para... O que a gente pode... Ah, não, isso aqui mudou muito, isso aqui não, isso aqui... Um exemplo aí que a gente poderia... Bom, eu poderia citar 2 variáveis de um conjunto enorme, né? Mas 2 variáveis para a gente ter mais foco. Uma é a tecnologia que se popularizou, se barateou. Então, num passado, se dizia o seguinte, a tecnologia é maravilhosa, mas eu não consigo chegar nela porque ela só é acessível para empresas, grandes corporações e tal. Isso aí caiu por terra. Então, veja aí o advento dos aplicativos, de ferramentas. Então, isso está muito mais acessível. Daí você começa a ver startups competindo, se valorizando. Banco sem agência. Pois é, sim. E eu lembro, Roberto, de uma época, na própria época do mestrado, tinham previsões assim,
No futuro, os maiores serão engolidos pelos mais rápidos, pelos mais ágeis, pelos inovadores. Os caras olhavam um para a cara do outro e diziam assim, como isso pode acontecer? E a gente já está vendo acontecer. Né? Grandes corporações, ou elas compram aquele pequenininho, incorporam, ou então elas vão sofrer. Então, esse é uma variável. Tecnologia chegou como uma grandíssima parceira da gestão. E um outro fator que a tecnologia tem contato também é uma mudança substancial no próprio perfil do consumidor. E isso muda a gestão, amigos. Você não pode fingir que isso não existe. Até porque o consumidor está aí, amigo. Ele tem opinião, ele tem vontade, ele tem gostos, ele tem uma tendência muito forte, a infidelidade mesmo. O consumidor é soberano. Ele toma a decisão que ele quiser, ele vai para onde ele quiser. Então, vejam que não faz muito tempo, você tinha que reservar um horário na sua vida para assistir o seu programa, tem que sintonizar naquele canal, na quarta-feira, às 9 da noite e tal, não posso perder. Hoje você desliga a TV, quando você ligar de novo no stream, tá lá onde você parou. Isso. Mas é interessante, Flávio, porque meu filho tem 4 anos, né? Então, ele nasceu com streaming. E aí, certa vez, a gente estava no carro e eu botei o rádio e falei, vamos escutar música nova pra gente... e aí ele, papai, não gostei dessa não, passa essa daí. Eu falei, não, filho, isso é rádio, não tem como passar. Ele, mas passa, eu não quero não. Não, isso é outra pessoa que escolhe, mas ele não conseguia entender o fato de que não passa. Lá em casa a gente não assiste TV. TV é YouTube, é streaming. Não, de TV é TV aberta, não assiste, lá em casa não assiste. Tem 3 TVs lá em casa. E a gente não assiste a TV aberta mais. Você vê, do ponto de vista da alimentação, um grande movimento em prol da alimentação saudável e consumo mais consciente. Existem muitas mudanças no perfil do consumidor. Né? Vários modelos de comportamento, vários modelos de família, população envelhecendo, gente morando sozinha. Cara, tem muita coisa acontecendo. Só para você ter uma ideia, eu sempre usava nos meus treinamentos, palestras, eu usava o exemplo do carro, a estatística do carro, né? Então, há 20 anos atrás, um consumidor ele ia em média 7 vezes na concessionária para comprar, né? Então, passado 20 anos, ele ia 2. E aí, esse ano, a gente teve a GWM, uma empresa chinesa, vendendo carro pelo Mercado Livre, entregando na casa da pessoa. Eu escrevi até um artigo sobre isso no blog. O cara está entregando um carro, um automóvel que você ia lá, olhava, fazer o test drive, vamos fazer não sei o quê. Levava a esposa. A cor. Aí a esposa, todo mundo opinava, não, isso não. O cara comprou pelo... esperava 90 dias ou mais que chegasse, porque a fábrica, porque não sei o quê. Cara, mudou muito. Você pontuou dois cruciais. Essa mudança do comportamento do consumidor, hoje mais empoderado, mais acesso às informações, e ele quer uma coisa mais do que antes, né? Eu tenho dito que o consumidor, o produto, ele hoje é coadjuvante. Né? Então, o pessoal quer o conjunto da jornada. Algumas pessoas falam em experiência. Eu estou escrevendo um outro livro. Na verdade, Isso é uma máquina de produzir, né, amigo? Estou escrevendo 3 livros agora, na verdade. Cara, o cara consegue escrever 3 livros ao mesmo tempo. E é uma loucura, porque são 3 coisas... Mas esse vai ser meu xodó, porque ele é mais acadêmico, né? A felicidade do consumidor. E nos capítulos eu vou falar sobre a questão do encantamento do cliente, que muita gente usa essa expressão, encantar o cliente. Quando você vai na etimologia da palavra, encantar significa criar um encanto, ou seja, tirar a realidade e mostrar o que você quer mostrar para a pessoa. Então, se a gente vai na etimologia da palavra, encantar o cliente não é essa coisa assim tão positiva, porque você vai estar mostrando uma outra realidade. Eu fiz toda essa introdução, Flávio, para dizer o seguinte, que essa mudança no comportamento, o cliente ele não quer mais ser encantado, ele quer ser acolhido. Sim. Ele quer ser surpreendido,
surpreendido, ele quer ser atendido de forma correta. Porque às vezes quando você fala atender, eu já assisti palestras suas e aprendi muito com você, justamente isso, que atender não é você dar bom dia, boa tarde, boa noite, pois não, que hora, o que é que você... Não, atender, o verbo é de ação. Tem um detalhe muito curioso, cara, que a gente sempre fala. Primeiro você precisa entender para depois atender. Parece um joguinho de palavras, né? Entender, atender. Mas primeiro você entende com quem eu estou falando, que perfil é esse, que expectativa esse cara quer, qual o estilo de vida dele. Aí alguém vai dizer assim, pô, mas o cara acabou de chegar aqui, o cliente. Dialogue com a pessoa. Ao dialogar com ela, ao ter um contato, você vai entendendo o perfil. Faça as perguntas certas. Primeiro você entende, depois você atende. Não queira inverter a ordem, não vai rolar. Não vai funcionar. E isso é desde sempre. Outro detalhe que eu queria destacar aqui com você, não só o consumidor mudou, vem mudando o perfil. E eu não estou nem entrando no mérito de melhor e pior. Vem mudando. O colaborador também, meu caro. Colaborador também. Até porque, se o consumidor é um ser humano, o colaborador, o funcionário também é, né? E o funcionário do passado, o colaborador do passado não é o mesmo colaborador de agora, não. Aí já é um outro desafio a ser enfrentado por quem gerencia um negócio. O colaborador do passado, o funcionário do passado, tenta lembrar aí do seu avô. Tá? Boa. Seu avô estava na ativa. Pergunta a ele, se você tivesse seu avô vivo, idoso aí, vovô, vem cá, me conte aí como é que era o seu dia a dia de trabalho quando o senhor estava na ativa. E aí você vai ouvir um relato maravilhoso dele. Dizer assim, olha, minha empresa era uma empresa boa, meu chefe era duro, firme, direto. Vovô, vem cá, seu chefe fazia reuniões. Reunião por quê, meu filho? A gente estava lá para trabalhar. Ele mandava e não a era gente... para conversar. Não era para conversar, ninguém perdia tempo com reunião, porque manda quem pode e obedece quem tem juízo. Por quê? Porque seu avô é daquela geração baby boomer, que entendia o seguinte, o trabalho e o esforço acima de tudo. Não tiro férias, não sou como esse povo fraco que tira férias, nunca adoeci. Pois é, amigos, era a geração de ferro, né? Chama geração de ferro. Que se orgulhava de ter entrado bem novinho numa empresa e se aposentou nela. Lá, 30 anos depois. Isso, que valorizava o quê? Estabilidade, casa própria, carro. Isso eles não estavam errados. É um modelo mental para um contexto, para uma época. Eu não vou dizer aqui que estavam errados, mas o detalhe é que o mundo mudou, né? O nível educacional das pessoas mudou, a tecnologia mudou, o mercado mudou, tá tudo diferente. E aí o que é que tem para hoje? O que é que tem para hoje? Geração Boa. Z. Geração Boa. Z. É outro perfil de colaborador, amigos. Na verdade, para ser bem transparente com vocês, a gente tem 5 gerações hoje convivendo debaixo do mesmo teto. E algumas até na empresa, né? Não, todas na empresa. Todas na empresa. Todas na empresa. Todas. Uma empresa grande hoje, ela é uma diversidade geracional, cara. Ele vai ter aquele vovô lá, bem das antigas, vai estar lá ainda. Na casa aí beirando seus 70 anos, vai ter gente lá. E são referências. Até, meu caro, a chamada geração alfa. Geração alfa nasceu de 2010 para cá. Aí o pessoal vai fazer conta e vai dizer, cara, 14 anos. E aí, vocês já ouviram falar de jovem aprendiz? Exatamente. Jovem aprendiz, amigo. Exatamente. Então você vai ter desde o vovô baby boomer até o boyzinho jovem aprendiz. E nesse meio de campo tem a temida e mal compreendida geração Z. Eu já ouvi empresário, amigo meu, não vou dizer o nome do cara, porque eu sou amigo dele, de dizer assim, não quero conversa com geração Z. Eu falei, tenha calma, pô. Não, muito mimizenta e não sei o quê. Eu falei, olha, você está enxergando por um ângulo. Vem cá, eu te convido, aí é coisa de consultor, né? Vem cá, senta aqui. Eu convido você a enxergar por outro ângulo. Não é ficar batendo de frente com geração Z. Não é ficar depreciando. Não, amigo, é entender como é que essa turma pensa, trazer para perto e extrair o melhor que eles têm para colaborar. É gente boa para projeto. É gente que é amiga da tecnologia, gente que tem criatividade, gente que se tiver um propósito bacana na empresa, os caras se engajam de corpo e alma. Agora, é aquela história, uma geração que sabe dizer não, né?
É uma geração que deu 18 horas, meu caro. 18 e 1, você não acha mais o cara. É uma geração que alguns rejeitam ser promovidos. Tem noção do que é isso? Porque não quer o estresse Isso. da Falou, liderança nas desculpa, costas. eu não quero ser promovido, eu não quero ser líder de nada, eu quero passear com meu cachorro, eu quero ir para academia, eu quero ir para praia. Essa coisa de líder não me interessa, não. Já a minha geração, que é a geração X é ambiciosa. Então, assim, podendo crescer e podendo avançar na carreira, os caras metem a cara. Só que são perfis geracionais diferentes. E aí veja como a gestão é complexa. Você tem que ter essas pessoas em volta ali e você tem que extrair o melhor delas. Então, não vamos aqui demonizar a geração Z. Tem que, aí de novo, lá a outra é entender para atender. Para atender. Aqui, meu querido, é entender para engajar os caras. Não pode ser diferente. Não, e nesse ponto aí, nesse aspecto, a gente pode colocar isso tanto para a relação interpessoal, ou seja, a gente precisa se relacionar com pessoas. Hoje está cada vez mais difícil por causa da conectividade. E você, como você falou, entender, a gente já faz isso. Só que a gente não faz de forma comercial. Eu digo para quem é casado, né, quando você chega, você vai casar com sua esposa, o jeito que ela responde uma pergunta para você, você já percebeu, não? Sim. Hoje ela tá brava. Um olhar, Sim. o jeito de andar, o jeito de fazer das pessoas. Então, a gente já faz isso, de certa forma. A gente só precisa entender que as outras pessoas também emitem sinais. Tem uma nuance da comunicação que eu sempre vou considerar fascinante e vou compartilhar aqui com vocês. É a comunicação corporal, né? Expressão facial e expressão corporal. Existe um clássico, né? Lá dos anos 70, um livro chamado Corpo Fala. O Corpo Fala, Pierre boa. Weil, o autor. Eu até vou pedir licença ao Pierre Weil para fazer um adendo. O corpo fala a verdade, né? Então é praticamente impossível alguém encobrir a verdade com a linguagem corporal. Até porque as pessoas não percebem que elas estão expressando corporalmente. Expressão facial, expressão corporal. Então, se o cara é minimamente ligado em linguagem corporal, ele consegue ler mensagens não verbais no cliente, no colaborador dele. Quando ele está com pressa, quando ele está chateado. No pessoal de casa. O pessoal de casa aí é o melhor laboratório, né? Porque convivem com você debaixo do mesmo teto. Então, se você ativa essa percepção de linguagem corporal, muito feedback bacana você tem. Agora, tem que se interessar, tem que estudar, tem que refinar aí o seu grau de percepção. Mas é extremamente interessante. Quem aqui se interessar, entra nisso, porque é um negócio fascinante. E é o mundo do comportamento, né? Não, e eu tenho pregado muito isso, eu tenho falado muito, porque a gente se especializou em atender bem. Acho que o brasileiro atende bem, que quando você vai lá fora você vê que a gente atende bem. Só que a gente poderia atender melhor. E essa exigência do consumidor de personificação, né? Eu não quero ser atendido igual você. Eu quero chegar, você quer que chame-se pelo seu primeiro nome. Eu não, eu quero que você me trate como senhor. As pessoas são diferentes. Sim, e isso reflete uma lógica maravilhosa que está se entendendo hoje. Antigamente, algum tipo de capacitação de atendimento, ela trazia uma fórmula de atendimento, né? Um script, um roteiro. Script. Eu lembro de um negócio que eram os 4 A's do atendimento, que era aparência, apresentação ou abordagem, acolhimento, atendimento e agradecimento. Era aquele padrãozinho, quase um script. O detalhe é que você tem uma infinidade de perfis de clientes. E essa infinidade de perfis de clientes pedem um feeling mais aguçado. Por exemplo, tem cliente que gosta de conversar, tem cliente que não gosta de conversar. Tem cliente que gosta de gente sorridente, tem cliente que não gosta. Tem cliente que é mais amigável, mais aberto, tem cliente que é mais reservado. E aí, quem é que tem a verdade? E pode acontecer, Flávio, da gente ter o dia que você não quer conversar com ninguém, e ter um dia que você quer conversar. Sim. Ou seja, a mesma pessoa
Às vezes tem essa diferença. Hoje eu não quero, Sim. não tô para falar com ninguém. Não quero Isso. falar com ninguém. E um detalhezinho rápido sobre linguagem corporal, tá? Só acrescentando. Cuidado para a gente não fazer bobagem nessa área, tipo, pegando pequenos gestos e querendo tirar conclusões de pequenos gestos. Eu vou dizer um aqui que é muito comum, muito comum. Pessoas que dizem assim: qualquer um que esteja com os braços cruzados, isso é um mau sinal. Não vai comprar nada. Cara, que bobagem isso. Você não tem que olhar gesto nenhum, pinçado. Você tem que olhar o todo. Conjunto. Um conjunto. Então, sei lá, alguém que está de braço cruzado, ele pode estar querendo mudar de posição, mas a expressão facial dele está super de boa. Né? Ou então está com frio, e aí tenta se proteger de alguma forma, cruzando mãos, os braços. Geralmente cruzo quando eu tô com Isso, frio e isso não é um mau sinal. Você tem que olhar o todo e não as partes. Então, eu já vi gente falar bobagem do tipo: consumidor com a mão no bolso é porque não quer gastar. O cara nem tem dinheiro no bolso. A grana dele está aqui no celular, amigo. Que negócio é esse? Então, cuidado para a gente não tirar conclusões apressadas em cima de gestos específicos. Tem que olhar a pessoa toda. Expressão facial, expressão corporal, tom de voz, etc, etc. Presente, cara, sensacional. Acho que você conseguiu trazer aqui tanto exemplos práticos como o dia a dia de alguém que já está aí há muito tempo na prática. Mas deixa eu jogar uma lenha aqui na fogueira. Vamos jogar uma lenha aqui na fogueira. O varejo está passando por dificuldade no mundo todo, varejo físico, enquanto o e-commerce está decolando. Mas no varejo físico eu tenho a possibilidade do calor humano. Mas qual é a facilidade que a gente vê hoje no e-commerce que a gente não consegue trazer para a loja física? O que você acha? O que está faltando? Qual a tua opinião sobre isso? O e-commerce, a gente viu que ele veio crescendo numa ascendente muito interessante. Na pandemia, ele deu um pico. Então, vou fazer aqui uma proporção muito empírica, vai. Empírica. Vamos lá. Antes da pandemia era 20, na pandemia virou 90 e agora está em 50. Então, você teve assim um movimento muito brusco. Teve um pico, mas está em alta. Inclusive, todos, eu nem sei quem vai aqui assistir, mas todo mundo que está nos vendo já fez uma compra online. Cara, 100%. Todos, 100%. Ninguém aqui que está nos assistindo deixou de ter essa experiência. Boa. Nem que seja um hambúrguer na hamburgueria do seu bairro. Que você mandou um WhatsApp, pediu, o cara foi deixar na sua casa, de bicicleta. Isso é uma compra online. É uma compra online. Não é só nos grandes portais. E algumas barreiras foram derrubadas, como, por exemplo, a barreira do número do cartão. Ai, meu Deus, não posso colocar o número do meu cartão porque vou sofrer um golpe. Cara, tem sistemas de segurança extremamente avançados e todo mundo vê que dá certo. Sendo o cartão temporário, né? Aquele cartão virtual. Tem boas soluções nisso. O segundo é quem morava ou quem mora ainda naquele local chamado outras localidades. Lembra disso? Nós estamos falando direto de Natal, né, cara? Então, no início, Natal entrava naquela temida classificação outras localidades. Outras localidades. Você tinha assim, Rio, São Paulo, BH, não sei o que, Brasília, show. Chega no mesmo dia, custo zero, tá? Outras localidades. Outras localidades, ferrou. Agora não, você já tem centros de distribuição localizados, próximos da gente. Tem gente aí com centro de distribuição em Recife, super perto daqui e tal. Então, houve uma evolução. No caso do varejo físico, é necessário deixar muito claro o diferencial do varejo físico. E para alguns tipos de produtos, o varejo físico segue sendo uma alternativa muito interessante. Por exemplo, vestuário. Tudo bem, tem gente que compra peças de vestuário online. Mas tem aquele consumidor que gosta de experimentar a roupa, o calçado, isso e aquilo, né? Até porque tem uns memes aí que mostram umas roupas que não tem nada a ver. É verdade. Mas, por outro lado, por exemplo, tecnologia. Eu já comprei e compro tecnologia online, livros e tal. A
gente compra muito livros virtuais, pega livros daqueles de Kindle e tal. Então, aí é o grande desafio, imagino eu, Roberto, para alguns segmentos, eles têm um desafio maior para as lojas físicas do que outros, em que o consumidor valoriza mais a experiência. Por exemplo, amigo, você vai comprar um abacaxi, você vai comprar, sei lá, tomates para o seu molho. Tem gente que gosta de ter a experiência de escolher os próprios tomates e tal. Ou o vestuário, né? Ver como fica. Ou, por exemplo, uma loja de perfumes. Uma loja de perfumes. Vou comprar Como? perfume online. Se for uma marca e um produto que você já conhece, tudo bem. Se você quiser uma nova experiência olfativa, vai ficar meio difícil, né, amigo? Mas eu não Vai duvido ficar. nada, viu? Tecnologia não tem limite, não. Não, inclusive quando a Meta lançou o Metaverso, que foi aquele negócio, foi de 2021 para 2022, eu acho. Alguma coisa assim. Uhum. Acho que foi de 2022 para 2020, alguma coisa assim. Lançou o Metaverso, acho que foi 2022. E todo mundo, eu falei, olha, é uma experiência incrível, você está em casa, olhando, mas eu preciso sentir. Como é que ele vai resolver isso? Sentir o cheiro. Um detalhe interessante que a gente inclusive fala em treinamentos de atendimento é que no ambiente físico, os 5 sentidos do corpo humano, coisa que a gente aprendeu lá na terceira série do ensino fundamental, Olha lembra? aí, tá usando, viu? E vai usar. Isso, a professora, na aula de ciências, explicou que o corpo humano tem 5 sentidos e você dizendo que nunca ia E usar usar. isso na vida. Pois Pronto. bem, os 5 sentidos, eles são colocados à prova, eles são estimulados na experiência de consumo. Pode observar. É verdade. Pode observar. Uns mais, outros menos, vai variar um pouco, mas a gente recebe um bombardeio de estímulos nos nossos 5 sentidos. Tudo isso provocando aí a decisão de compra e etc. Mas eu ainda considero, e vou concordar com você, que o varejo físico ele tem muito desafio. Um deles, por exemplo, é a conveniência, né? Varejo físico é 24/7. Perdão, varejo virtual, e-commerce, é 24/7. E o varejo físico? Está se discutindo agora a questão da jornada no nosso país. O famoso VAT, né? Vida além do trabalho, é um movimento que está crescendo assim, aí. um negócio mega polêmico. E aí você vai encontrar muitas pessoas com as suas respectivas verdades. Então, vai ter verdade para tudo que é lado. E vai ter verdade para tudo que é gosto. Tá? E, sinceramente, eu não vou assumir aqui o papel de juiz, não, meu povo. Mas é importante a gente pensar junto, sabe? E é uma situação muito complexa. E nós, brasileiros, a gente tem uma característica que é engraçadíssima. Todo mundo vira especialista da noite pro dia, né? Então, assim, o cara... Copa do Mundo, eleição. Eleição americana, né? Americana. Os swing states, porque os estados pêndulo, o cara sabe droga nenhuma e quer dar uma de especialista em guerra da Ucrânia, né? Vale do Silício, amigos. E aí todo mundo virou especialista agora em legislação trabalhista, em projeto que o cara nem leu, mas é especialista. Então, assim, acho que o momento não é exatamente para a gente ter posições extremistas, mas é para a gente pensar em cenários. Não, e é interessante, você falou isso agora, eu queria muito pontuar isso, porque a gente tem uma legião de leitores e manchetes, né? Então, eu recebi, quem gosta do carro elétrico, gosta do carro elétrico, quem não gosta do carro elétrico, odeia o carro elétrico. E aí tem um grupo, eu faço parte de grupos de postos, grupos de carros elétricos, e tem um grupo de carro elétrico que o pessoal botou uma matéria incrível, é do Rubens Morelli, é um jornalista raiz, um cara bem novo, mas um cara que escreve mesmo de forma incrível. E ele estava falando sobre que a manchete dizia que os carros elétricos vão ter dificuldade com Trump no poder. Só que quando aí alguém pegou, eu nem ia ler a matéria, mas alguém pegou e comentou assim, eu quero ver agora o que ele vai fazer com o Elon Musk. Aí, ó, foi ajudar ele. A Tesla, né? Aí se lascou. Quando você vai ler a matéria, né, a gente sabe que Trump tem um perfil protecionista aos Estados Unidos. Sim. Então, a matéria dizia que a tendência, não é que ele disse o que ele vai fazer, mas a tendência era que ele iria fazer proibições dos carros chineses.
e não a Tesla. Carro elétrico de maneira genérica, né? Exato. Quando você vem para o Brasil, a gente aumentou os impostos aí. Hoje a gente ainda tem carros elétricos chineses com preços competitivos, e essa é uma aposta aí que eu estou soltando no ar. Até quando, né? Porque a gente está lotado de carros, as empresas importaram bastante para aproveitar a alíquota mais baixa, e agora elas ainda têm um acerto, mas aí a gente vai descobrir se os chineses têm margem mesmo, quando os impostos subirem, vocês vão poder a competir. Mas estava claro que a pessoa que comentou não leu. Sim. E Flávio, eu acho uma extrema. Primeiro, insulta a minha inteligência, quem compartilha fake news, quem compartilha notícias erradas. Sim. Mas o cara nem lê. E um detalhe, a própria chamada, ela induz ao erro. Ela induz ao erro, porque fala que o presidente eleito vai dificultar o carro elétrico, mas aí induz ao erro para achar que é todo e qualquer carro elétrico. Ele é contra aquela tecnologia. E aí, veja, existe uma nuance, né? É muito mais protecionismo em relação às importações do que a própria tecnologia. Então, assim, voltando àquela questão da jornada, é o assunto do momento. E aí você tem especialistas de todo tipo, né, amigo? Você tem especialistas dizendo que quem questiona é um capitalista selvagem, sanguinário e vai para o inferno, tá? E o cara que está do lado de cá diz assim, essa turma não quer trabalhar, né? Então, eu já tenho uma visão menos passional das coisas. Assim, já vivi tempo suficiente, não sou um idoso também, mas já vivi tempo suficiente para não me mover assim por essas paixões. E eu não sou um cara de polêmica, nada disso, Roberto, você me conhece. Mas eu sou mais de reflexão e de entender cenários. E uma coisa que eu vou dizer aqui, desprovida de qualquer paixão, gente. Na medida em que a gente se propõe, ou há uma proposta de redução de carga de jornada de trabalho, né? De carga de trabalho, e manutenção de salários, aí eu estou falando como administrador que eu sou, tá? E a gente vem da mesma, vamos dizer, da mesma escola aqui. É matemática, né, meus caros? É matemática. Então, estamos falando de matemática. Manutenção de salários e redução de jornada. Aí você tem que pensar em cenários. O que é que isso traz como consequência? Tá? A visão mais otimista. Isso vai ser bom, porque as pessoas vão ter mais tempo livre. E eu já vi gente dizendo assim, vai ser igual a Barcelona, onde os horários de funcionamento do comércio e do serviço eles são reduzidos e em fim de semana realmente não abre mesmo. Você tem que programar suas compras e planejar a sua vida, porque todo mundo tem direito a um fim de semana, qualidade de vida. Esse é um cenário. Inclusive, quem aqui está nos assistindo que é CLT, o cara está vendo isso tudo como uma grande bênção, né? E é super a favor. Quem paga uma folha de pagamento, e aí só sabe o que é isso, quem já esteve do lado de dentro do balcão, sabe que o custo da operação ele tende a subir, porque você vai ter a manutenção de salários com pessoas trabalhando menos horas. Então, para ter um serviço completo, do jeito que é para ser, sei lá, hotéis, restaurantes, hospitais, imagina aí, você vai ter que ter um contingente maior de pessoas para ter aquela operação rodando. Isso vai aumentar o custo da operação. E um detalhe, só para fechar o parênteses, alguém vai ter que pagar a conta. E esse alguém, pelo menos do que eu conheço, se chama consumidor. Meus queridos, não fantasiem. Empresário nenhum vai reduzir margem para bancar esse aumento de custo de operação. Não existe esse cenário. Mesmo porque alguns setores o cara nem tem essa margem toda para poder... Não tem essa margem toda. E assim, eu não estou querendo aqui santificar empresário, nada disso. Eu estou indo para um aspecto muito técnico, zero emoção. Aqui é só o lado esquerdo do cérebro, tá? Perfeito. Só o hemisfério racional. Essa conta vai ter que ser paga, meus caros. Vai ter que ser paga. Tá? A operação vai ter um custo mais alto e isso vai ter que ser bancado por alguém. E muito provavelmente esse alguém se chamará consumidor. Então, isso pode gerar consequências, inclusive, no gasto das famílias, na renda das pessoas, no padrão de consumo. E isso, imagino eu, é uma coisa que precisa ser melhor discutida. E não debatida com troca de insultos, com xingamentos mútuos
E aí, meu querido, eu nem perco tempo com rede social nisso. Mas, Aí para Flávio, mim, meu tempo é mais útil para ficar debatendo assim. eu não posso nem deixar de falar. Você falou um ponto incrível, né? Você dá uma opinião. Se a pessoa interpretar, você nem precisa estar contra, mas se a pessoa interpretar que você foi contra, o cara já te xinga, velho. O cara já dá, você não. Eu falei, mas cara, tu não me conhece. Às vezes eu até parei um pouco de comentar Estadão, Folha. Às vezes veio um negócio, o cara, ó, peraí, isso aqui, olha, eu acho isso aqui. Será que isso aqui tá desse jeito? E a pessoa vem com ódio, as pessoas estão doentes, hein? Há pelo menos 2024, uns 10 anos que eu me abstenho de trocar mensagens e com perfil fake, com gente que eu não sei quem é. Porque assim, você se expõe, você é ali xingado, nem o cara que você sabe nem quem é, ele vai mudar seu posicionamento, nem você vai conseguir fazer isso com ele. Então, para mim, isso é uma grande perda de tempo. Então, não é assim, o Flávio Emílio é alienado, ele não tem opinião. Não, eu tenho opinião sobre o que você quiser. Não sou especialista em tudo, mas a gente procura se informar. Mas eu me reservo ao direito de só opinar na hora que eu quero e com quem vale a pena opinar. Exatamente. Em alguns outros meios não vale. Eu aprendi uma coisa muito interessante com um comerciante, que ele disse o seguinte, olha, comerciante não tem time, não tem religião e não tem partido político. Comerciante só tem troco. Então, eu me considero isso. Hoje eu sou empresário, né? Então, eu não tenho time, eu não tenho partido político, eu não tenho religião, eu só tenho o meu trabalho. Ou pelo menos ele até tem, né, essas três coisas, mas ele não São deixa minhas, isso. mas não é corporativo, Ele né? não deixa que aquilo ali interfira no negócio dele. Perfeito. Presidente, que honra ter você aqui no Sextou com a RJ, um podcast jovem, novo, começou esse ano, a gente está aí no esse aqui vai ser o 17º episódio, então a gente está muito novo ainda, mas que honra ter você aqui, as portas estão abertas, que você precisar trazer de informação, inovação, livros, que eu sei que tem projetos aí que estão para chegar, somos colegas Estive no lançamento do seu livro, ainda tenho as fotos. Toda vida o Face me lembra. Também. Do lançamento, foi lá no Midway, na falecida Saraiva, né? Hoje leitura, tá uma maravilha lá. Sim. E, poxa, as portas estão abertas. Muito obrigado. E se quiser dar seu recado final, eu quero. As câmeras são suas. Eu quero desejar vida longa, longuíssima para o Sextou com RJ. Deus abençoe. E assim, esse projeto maravilhoso, a gente sente mega em casa aqui. Então, muito gostoso conversar com gente inteligente, gente que instiga. Então, isso é maravilhoso, gente. Então, agradecer ao Roberto, desejar assim imenso sucesso e conte sempre com o meu apoio, meus compartilhamentos, pode deixar aí que a gente se ajuda mutuamente e que precisar do CRA, meu caro, tamo sabe junto. que é a sua casa, né? Aqui uma lembrancinha aqui do Clube Carb. Muito bom, olha aí, valeu Clube Carb, valeu Roberto, obrigado. E a caixinha para vocês viram aqui que eu gosto de me hidratar, né? Então a gente tá sempre aí tomando uma aguinha e aqui vai ser muito especial, obrigado. É isso aí, pessoal. Sextou com o RJ, o podcast mais improvisado do mercado, com a prova aqui de um presidente CRA, grande professor, conselheiro, consultor, escritor, que não tem roteiro. Aqui a gente vai no que vai. Tentei colocar ele numas encruzilhadas, mas o cara é bom demais. Porra. Mas é isso aí, faz parte e a gente tá aí. Muito obrigado. Não se esqueça, estamos aqui nos estúdios da Petros. Curta, comente, compartilhe esse conteúdo. Se você gostou, mande para todos aqueles seus amigos, aquela galera que você gosta. Se você não gostou, mande para sua sogra, mande para quem você não gosta. O que importa é que você compartilhe e que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas possíveis. Muito obrigado e até a próxima!